pessoal da Canon, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco do Canon College falando com vocês, junto com Nádia Coach. Olá, pessoal. E aí, Nádia, tá nervosa? Ai, um pouquinho. Não tô tão acostumada a falar assim, com tantas câmeras. Você não tá acostumada a falar em frente às câmeras? Não, normalmente eu fico atrás das câmeras. Não é o que seu Instagram diz. Bom, mas foto não fala tanto, né? Vídeos mesmo eu não costumo fazer tantos comigo mesma. Mas fotos você faz bastante em frente. A gente vai chegar aí, mas eu sei que você não é uma completa desconhecida na frente das câmeras. Você também trabalha uma parte de atriz. Não sei se esse é o nome. Modelo, atriz. Eu acredito que mais como modelo performer, né? Porque a atriz acho que teria uma fala mesmo. E eu acho que essa parte da palavra que eu não mas trabalho. Aí a gente chega numa parte filosófica. Uma atriz necessariamente precisa ter a palavra para ser uma atriz? Se ela for só uma performance... Já é uma atriz. Já é uma atriz. É verdade. Então você pode também, você tá atuando ali na frente da foto. Não tinha pensado nisso, mas... Você acha que o fotografado atua na frente da foto? Sim, eu acho que o fotografado ele pode ser... Completando, não fotografado que já está acostumado a ser fotografado. Não é esse o caso. Você faz muitas fotos de gente que não necessariamente é um trabalhador do audiovisual. Uhum. Ele está atuando na frente da câmera? Eu acredito que... a gente sempre está atuando quando tem pessoas em volta. Mesmo que a gente não saiba que está sendo fotografado, mesmo que a gente não esteja sendo fotografado, né? Então, eu sinto que existe uma atuação, sim, mas quando no momento em que a pessoa vê a câmera, ela muda. Eu gosto muito do espontâneo, né? Então, eu sinto essa atuação coletiva, eu sinto a atmosfera que a pessoa está vivendo, mas no momento em que ela vê que eu estou fotografando, às vezes ela muda completamente. Então, existe uma atuação em vários níveis. Isso é verdade. Quando a gente aponta a câmera, a pessoa muda o jeito dela de corporal, de se mostrar, porque ela acha que precisa se montar para aquela imagem. Sim. Ela quer controlar essa atuação. Ela quer controlar como ela deve ser capturada. Uhum. Mas não é controle demais? Eu acho que sim. Inclusive, algumas pessoas que eu fotografo têm dificuldade em me deixar dirigir. Por exemplo, né? Elas querem controlar muito tudo. Então, eu falo, vira um pouquinho mais para cá. É uma coisa simples, né? Um pouco mais para a direita ou para a esquerda. A pessoa simplesmente não consegue, não quer, ou desmonta rápido. Sim. E Normal. como lida com isso? Eu gosto de procurar deixar a pessoa à vontade para ela mesma fazer, colocar o seu corpo no movimento que caiba na foto, né? Então, às vezes, a gente tenta direcionar, quando vê que não vai, a gente vai falando outras coisas. Então, quando uma pessoa está mais desarmada e já ficou mais à vontade, às vezes ela chega num movimento interessante para a foto. Movimento para foto? Movimento. Eu gosto mais de pensar em foto com movimento do que completamente estática ou posada, assim. Entendi. Então, você gosta de fotos que dê a impressão de que algo irá acontecer, ou algo está acontecendo, do que somente a pessoa paralisar para fazer aquela foto. Sim, eu acredito que traz uma naturalidade mesmo, né? Essa impressão de que a pessoa realmente saiu de um momento, está passando para outro. É isso que você falou mesmo. E o seu podcast a gente está começando bem diferente. A gente está falando bastante e normalmente a gente segue uma estrutura aqui. Mas você começou a fotografar quando? Eu comecei a fotografar quando eu fazia outra faculdade. Eu fiz faculdade de fotografia e antes eu fazia faculdade de letras. E quando eu estava na faculdade de letras, eu comecei a frequentar algumas semanas de fotografia, de fotojornalismo que aconteciam lá. E aí, na época, os primeiros celulares que eu tive, né, já me permitiam fazer umas brincadeiras, né, porque o importante mesmo é ter um aparelho para fotografar, para você começar a praticar o seu olhar, né?
Na minha opinião, é assim. Então, eu comecei ali na faculdade de letras. Comecei com esses cursos, né? Mais livres. E aí, isso informalmente. E por que letras? Eu gosto muito de línguas. Eu gosto muito de poesia. Então, foi um curso que me atraiu também por ser o curso, acho que, mais de humanas que eu conheço, que não tem nenhuma matéria de exatas. Brincadeiras à parte, é mais por causa da língua e da poesia, assim. E aí... E, e como essa paixão mudou? Porque você estava apaixonada ali por como a língua pode criar situações e momentos, e você foi para uma parte totalmente imagética, de imagem. Quando aconteceu? Quando você acha que começou a ter esse amor vindo para a parte da fotografia? Eu acho que é porque... Não sei se foi uma transformação, né? Eu acho que foi um processo mesmo natural, porque eu não sou tão da palavra. Eu gosto de ler, eu gosto de consumir, eu gosto muito de música. Conheci muitas músicas primeiro pela letra. Então, eu acho que a fotografia ela é onde eu consigo me expressar poeticamente. Então, às vezes, para mim, eu consigo dizer mais através de imagens do que de palavras, muitas vezes, né? Então, por mais que eu tenha essa paixão por música, poesia e letras, a minha expressão mesmo eu consegui achar mais através da fotografia. Talvez a letra faça você sempre imaginar imagens. E ali, talvez, as letras sirvam para o caminho para a imagem. Uhum. Né? Não ela por si só. Sim. Né? Porque tem gente que as letras já... As palavras e as construções fiquem nelas ali já é o bastante. Tem gente que precisa de uma imagem para sintetizar todo aquele texto, ou toda aquela poesia, ou toda aquela música sintetizado numa imagem, né? Você acha que é mais assim, você? Eu acho que sim. Acho que foi uma forma que eu achei de participar também dessas coisas que me atraíam, né? Juntando mesmo, fazendo a imagem colaborar, talvez, com a música ou com a poesia. Eu gosto muito de pegar, por exemplo, alguns poetas, né? Amador de Barros, por exemplo, e procurar uma fotografia que caiba, né, dentro daquela poesia, ou que seja inspirada naquela poesia. Então, tá sempre caminhando junto. Que legal. E, beleza, você estava lá na faculdade fazendo letras, e aí começou algumas semanas especiais que sempre tem em faculdade, e aí você conheceu a fotografia, foi brincando com o celular para conseguir algumas imagens. Quando você conseguiu a primeira câmera? Bom, quando eu fui fazer um curso, a partir dessas semanas, eu conheci uma escola onde eu resolvi fazer o primeiro curso de fotografia mesmo. E nessa escola eles tinham algumas câmeras, né, que emprestavam para os alunos. E aí, ali eu vi que uma câmera podendo trocar as lentes, a gente podia ter uma brincadeira mais do que uma brincadeira, né? Trabalhar a imagem de um jeito mais elaborado. E aí eu consegui comprar a minha primeira câmera depois desse curso, assim, já. E você imaginava trabalhar com o quê? Inicialmente, eu pensava em trabalhar mais com fotografia social, porque na minha família, meu avô era fotógrafo também, né? E ele trabalhou a vida toda com fotografia social, batizados, casamentos. Uhum. Então, era um caminho que familiarmente parecia natural para mim. E, na verdade, eu acabei nunca trabalhando com isso, né? Mas eu sempre achei bonito a cerimônia mesmo, né, do casamento. Então, eu achava que poderia ser um caminho. Mas você tinha contato com esse avô? Eu tive até os 11 anos, mas eu lembro de ele voltando da reportagem, como ele falava, né, com os equipamentos. Ele tinha um estúdio também, onde ele fazia fotos 3x4, aquele estúdio de bairro, onde vende uma câmerazinha, coisas para fotógrafos amadores também, né? Que legal. E como era? Você já tinha uma relação com ele, fotografia, ou era uma coisa distante? Era um pouco distante porque eu era muito criança.
Mas ele fotografava com analógico. Então, na minha casa sempre tinha negativos, tinha fotografias antigas que ele pintava à mão, naquela época em que era tudo em preto e branco. Então, eu tinha mais acesso ao papel mesmo, né? A um processo, vestígio de um processo que ele trabalhou, né? Como fotógrafo naquele estúdio dele. Então, por mais que ele não tenha passado para mim nenhum ensinamento, nem nada, ele passou esse cotidiano nas coisas que ele deixava em casa mesmo, né? Sim, e talvez isso tenha te influenciado. Eu acho que sim. Eu acho que mais me encorajado, porque parece... Como eu fazia uma faculdade mais convencional, quando eu fui para fotografia parecia meio errado, assim, sabe? Me arriscar numa profissão que tem a ver com arte. Então, para a família foi uma coisa, por mais que meu avô tenha trabalhado com isso, foi uma coisa que deu um choque. Mas me encorajou por outro lado, porque ele conseguiu, né, criar toda a família, né, com a fotografia. É, verdade. E o seu pai e sua mãe trabalhavam com o quê? Meu pai é dentista e minha mãe, ela é advogada, né? Acabou de se formar, na verdade, um pouquinho mais tarde, mas na época ela trabalhava e ficava em casa mesmo. Trabalhava em casa. Meus pais eram separados, né? Mas ela sempre trabalhou, ficou mais em casa, né? Trabalhos do lar. Sim, sim. Sair do convencional ali, tá ali letras, vai ser professora ou vai ser alguma coisa ligada a traduções, alguma coisa assim do gênero, e para fotografia realmente, dependendo da família, é um passo muito Arriscado. Mas mesmo tendo o avô, ainda foi um choque. Sim, é porque eu acho que para ele foi um pouco difícil no começo. E a família, meu pai acompanhou criança, a dificuldade que foi para montar um estúdio naquela época já. Então, acho que ele tinha mais medo que eu passasse pela mesma dificuldade. Mas hoje tem Errado sempre... ele não tava. Verdade. Mas Passou hoje tem... bastante dificuldade. É difícil. É tipo isso. Vale a pena. Então, comprou sua máquina, pensava que ia ser uma fotógrafa de eventos sociais. E qual que foi o seu primeiro trabalho? Com fotografia? É. Remunerado. Foi um trabalho em um show de música. Show de música. Eu comecei a frequentar mais shows e um músico me convidou para fotografar uma série de shows que ele ia fazer. E me você ofereceu já tinha um valor. fotografado música? Eu já tinha me arriscado um pouquinho com palco. Na faculdade levaram a gente para fazer fotos numa casa de shows que já fechou aqui em São Paulo. E foi a primeira experiência, foi interessante, mas eu não tinha pensado em trabalhar com isso. Aí nesse show remunerado eu acabei trabalhando melhor, assim. Você era do show? Se eu era do show? De ir pra show, de acompanhar banda, ir em casas de show, você era essa pessoa? Nem tanto. Na verdade, eu estava, ao mesmo tempo, começando a conhecer mais a música independente, porque eu sempre consumi música, mas aquela música dos nossos pais, assim, né? Sim. Então, MPB, os consagrados, Chico. Sim. Então, eu comecei a conhecer mais a música independente e, ao mesmo tempo, eu conheci esse artista que me fez esse convite. Pô, que legal. E como foi? Porque fotografar show é bem difícil. Não é tão fácil assim. Quando você vai em casas independentes, não tem iluminação, não é aquela coisa linda de um palco grandão, um palco que tem uma iluminação linda e tudo mais. Ou músicas muito, muito conhecidas que você já sabe como o artista reage e como o público reage àquela música. Então você tem muito mais facilidade de captar todo esse tipo de momentos que acontecem ali na música. No independente não é assim. A vida é muito mais difícil. Sim, sim. Como foi esse começo? Porque você já fotografava ali? Não. Ou você ainda não tinha muito conhecimento fotográfico nesse momento? Ou já tinha? Não, eu ainda era bem iniciante na fotografia. Especialmente de palco, que realmente é uma luz mais difícil, né? Especialmente realmente com meio independente.
Eu lembro que a gente fez um show, por exemplo, numa casa, acho que em São Carlos, que era super escura e super pequena, e tinha pouco público, mas aquela coisa... Nossa, eu tava com uma lente escura também, porque eu ainda não tinha um super equipamento. E eu acho que foi um desafio interessante, porque justamente a gente ter esse controle, né, na mão, tentar tremer o mínimo possível, porque você está com uma lente zoom escura e uma câmera bem simples. Então, eu acho que foi um começo, assim, chamadoral, né? Aquela coisa, vai, se você for nessa daqui, aí mais pra frente vai ficando mais fácil. Achava eu, né? Mas eu gostei da experiência. Por mais difícil que tenha sido, casou, acho que com a minha personalidade, assim, de observar, de ficar mais no cantinho. Então, acho que é uma profissão que me pegou ali, naqueles primeiros shows. E funcionou pra você? Tipo, alguma foto que você olhou e falou assim, nossa, ficou boa. Sim. Ou foi tipo, eu preciso fotografar mais 3 shows pra alguma coisa funcionar. Tem aquela seleçãozinha de fotos que eu guardei, assim, até hoje fica até hoje no meu portfólio desse primeiro show. Porque Legal. o artista também trazia muita emoção. O artista independente, ele tá num lugar em que ele não espera nada, ele não espera um grande público, um grande cachê, ele tá só se entregando ali no palco. Então tem expressões dele, assim, que eu consegui captar, assim, e eu gosto muito até hoje, assim, dessas fotos. Ele ainda tá cantando por aí? Sim, sim. Ele é um artista independente Quer ainda. falar o nome dele? Sim, Carlos Zimber. Um querido, sim. Olha, procurem aí pra vocês conhecerem. Era só ele no palco? Era só... Não, ele tinha uma banda também de músicos, né, instrumentistas, Sim. né? Uma banda que acompanhava ele para essa turnê. Bons músicos também. Sim. Muito autênticos, com uma personalidade, né? Não era uma banda de apoio que estava assim, só cumprindo uma tabela. Todos eles também tinham uma expressão muito legal no palco. Que legal. E depois você acompanhou ele na turnê inteira. Enquanto isso, você estava fazendo alguma outra coisa de fotografia? Nessa época, eu tava, na verdade... Eu não lembro, porque durante um tempo eu trabalhei com fotografia e com revisão de texto ainda, porque eu ainda estava nesse processo de sair da letras e ir para fotografia. Então, acabou me segurando um pouco nos trabalhos. Trabalhei com revisão de textos, inclusive de textos sobre Photoshop, numa escola técnica, né, que dava cursos. Então, meio que foi complementando também, né, tudo casadinho ali. Mas eu acho que foi uma época meio, ao mesmo tempo, me segurando com revisão de texto, alguns trabalhos assim, por fora. Legal. E quando você viu que a fotografia ia ser o seu ganha-pão? Eu acho que foi um momento em que eu saí de vez desses trabalhos fixos e tive coragem de assumir a fotografia, que até então parecia um relacionamento paralelo mesmo. Aquele relacionamento que você não tem muita coragem de assumir. Exato, aí quando acaba Nossa, brincadeira. Mas eu acho que foi isso. E também quando esse primeiro show apareceu remunerado, eu vi que era possível. Puxado, né, no meio independente, mas que era possível conseguir trabalhar e receber pelo trabalho, aprender a cobrar por um trabalho artístico, né? Imagina ela falando pra fotografia, não posso te apresentar pra minha mãe. Minha mãe vai te matar, o meu pai não quer te ver aqui em casa. Vou esconder minha câmera embaixo da cama, no guarda-roupa, pra ninguém ver que eu tô fotografando. Pra ninguém ver que a gente tá junto. Então, mas já nessa época você já teve essa coragem de largar tudo pra assumir a fotografia como a sua companheira? Eu acho que eu confesso que não larguei tudo. Foi quando eu fiquei um tempo sem trabalhos, que aí eu investi mais em trabalhar com fotografia, que eu me senti um pouco mais impulsionada, né? Já que eu tá um pouco baixo aqui, deixou investir mesmo nisso, né? Foi coragem, mas foi também situação, assim. Foi coragem, mas era o que tinha. É. Era aquele, a gente foi, chegamos aqui, tem que fazer. Mas ali você só estava trabalhando só com essa parte de
fotografia de show? Ou você se experimentou em outras áreas? Eventualmente fiz algumas coberturas de eventos corporativos, né? Educativos. Eu gostava muito O que seria educativos? De fundações, né? Fundações de educação mesmo, educação convencional, né? De ensino médio, que faziam algumas feiras, traziam os professores para falar sobre ações que estavam acontecendo ao longo do Brasil. Então, essas feiras eu também fiz uma cobertura. Alguns eventos também de teatro, mostras, que às vezes tem um fomento maior, né? E a gente consegue entrar em editais. Então, paralelamente, eu conseguia... Até hoje, na verdade, eu faço alguns eventos assim. Especialmente do educativo, que eu acho legal também. E você fotografa teatro também? Eventualmente. Eventualmente. Quando... Mas o teatro, para quem não sabe, tem o teatro tem o teatro convencional, que não tão convencional, mas assim, é o que normalmente as pessoas pensam quando falam em teatro, que é dentro de um lugar, tá ali tudo bonitinho, dentro de uma casa, né, onde tem cadeiras, tem um anfiteatro, palco, né? Quando a gente fala em teatro, a maioria das pessoas falam assim. Mas existe o teatro de rua ou vários outros tipos de expressões teatrais que não necessariamente é dentro dessa imagem comum que as pessoas têm. Você faz esse tipo de coisa eventualmente, né? Sim. E qual que é a dificuldade de fazer algo que não é dentro de um palco convencional? O teatro dentro de uma casa, né? Ela tem todo o controle, né? O público está sentado, por mais que tenha alguma interação eventualmente entre o ator e o público, essa interação provavelmente eu já vou estar preparada para ela, já vai estar previsto dentro do espetáculo. Na rua, às vezes a gente não prevê o comportamento do público, que quer se aproximar mais, quer tocar nos elementos, porque eu fotografo, às vezes, teatro de bonecos, né? Teatro de formas animadas, que são itinerantes, são formatos menores, às vezes até em caixinhas, então o público se aproxima, quer tocar nas coisas, você não sabe quanto o público vai ter e qual caminho, às vezes tem uma espécie de cortejo, então a companhia vai andando pela rua e as pessoas vão chegando, você não sabe onde vai ser, você só fica sabendo na hora. Então, tem algumas coisas que são surpresas, né? Surpresas boas e, às vezes, um pouco mais difíceis de lidar, mas não é um ambiente controlado. Acho que essa é a dificuldade, assim. E é dificuldade, mas às vezes vem pro bem também. Tem surpresas muito gratas. E você gosta de controlar as coisas? E, na verdade... É confortável você estar num show, num lugar onde você sabe os momentos em que algumas coisas vão acontecer. Eu gosto, mas muitas fotos que eu mais gosto de ter feito foram em momentos de surpresa, assim. Sim, mas na vida você é aquela que controla tudo que vai acontecer ou deixa as coisas acontecerem? Eu acho que eu desisti de tentar controlar, assim. Eu já tentei, mas eu acho que não consigo, não sou muito dessas de controlar tudo, não. Então, porque boa parte de trabalhos, que nem você falou, esse do teatro ou de música, não são muito... apesar de ter um roteiro, eles podem mudar, né? Em algum momento que o cantor está cantando alguma coisa, se a plateia reage com mais emoção ou com menos emoção, talvez ele mude a performance para que ele consiga atingir o que ele pretende atingir. Uhum. Isso não te deixa muito desconfortável, você não saber o que vai acontecer para se preparar o que vai fotografar? Eu gosto um pouco, às vezes, disso, né? Por exemplo, às vezes eu tô em um show e eu descubro que alguém vai assistir esse show e é alguém que é muito querido pro artista, ou é alguém conhecido do público, né? Que faz, né? Que o público também gosta da mesma forma e tal. E às vezes eu só olho, percebo que a pessoa tá ali, porque eu também procuro, né, conhecer esse meio, então eu falo, alguma coisa pode acontecer ali. Então, de uma certa forma, eu não estou completamente de surpresa. Mas eu gosto, sim, eu gosto de me movimentar muito quando eu estou fotografando. Então, quando eu vejo que
que tem um olhar, que tem uma parada. Eu já vejo o que está acontecendo, porque acho que essa fotografia de shows ou de teatro, você tá com o olho na câmera, com o olho na cena, mas você também tem que estar como público. Você se sente parte do público, então você sente as reações, você sente os olhares. Então, por exemplo, um dos shows em que eu fui, que tinha uma pessoa na plateia, ela levantou para aplaudir. Então, eu estava num lugar que eu conseguia virar para essa pessoa e pegar o momento do aplauso. E para mim aquilo é o ápice, assim, é muito legal você conseguir fotografar. É tipo uma folha no ar, né? Tipo, ai, consegui. E como é que raciocina? Raciocina? Isso, porque uma coisa é você saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, para você configurar a sua câmera. Como é que raciocina num coisas inesperadas quando você tá ali? Eu acho que é um pouco... A gente ganha um pouco de agilidade quando a gente acostuma a fotografar show, né? Então, eventualmente, eu fotografo a plateia, né? Aplaudindo e tal. Então, eu já sei mais ou menos essa configuração. A pessoa estava na plateia, aí eu consegui virar e mudar, no caso, né? Só a velocidade. Aí você... Na hora você tenta configurar, assim. O importante é... eu não sei, eu acho que é um pouco... Não é automático, você pega, né? O preset, você tem um preset na sua cabeça para público, para palco, para backstage. Você já sabe mais ou menos. Que não necessariamente você para pensar. Não, na hora ali, muito rápido, você só vai acontecendo. Só vai. Você lembra, né? Qual parâmetro que você vai mexer para conseguir aquela cena. E quando foi a época que você fotografou e disse assim, olha, isso daqui gostei, é o meu trabalho e eu não vou querer largar isso daqui? Cara, eu acho que foi... E assim, a gente tem uma utopia muito grande trabalhando com arte. Sim. Mas quando você consegue ser minimamente remunerado de uma forma justa e ver que aquilo pode ser o seu trabalho do dia a dia, você entende que a arte ela não é só o que muitas vezes se prega em alguns países, né, no Brasil, por exemplo, que é uma coisa acessória, que é uma coisa, sabe, que não tem que ser valorizada. Então, ter conseguido trabalhos que me remunerem o suficiente para poder viver me fez entender que aquilo ali era o caminho que eu queria seguir. E ainda casando com uma paixão, né? Que veio da música, que veio das letras de música e da fotografia. Então, eu falei, encontrei dentro de tudo isso, desse caminho que eu fiz, né? Da faculdade, ou um pouquinho antes, até agora, acho que foi o que casou e eu consegui me encontrar, assim, eu acho. E da onde vem a sua paixão por música? É exatamente das letras? Vem um pouco antes, né? Que é ambiente familiar. Música em casa a gente sempre tem, né? Mas o meu pai tinha muito isso de pesquisar, comprar CDs, ficar horas naquelas lojas olhando os encartes, lembrando dos artistas, mostrando pra gente. E a gente ia naquelas lojas onde colocava o fone, ouvia os 10 segundinhos de música e ele escolhendo os discos perto da gente. Então, acho que foi a partir daí o começo, assim, da paixão, né? Pra quem é jovem e não sabe, pra gente consumir música, não tinha um negócio que tinha tudo. A gente tem uma loja que vendia música, olha que engraçado. Né? Mas a gente ia lá, tinha várias bolachinhas grandes, pretas, ou pequenininhas, cheias de reflexo, que tocavam música. E aí você colocava fone, ouvia um monte de música ali, pra decidir se ia comprar ou não. Né? Era uma experiência diferente do que existe hoje em dia. Então, o seu pai ali comprava muita coisa e fazia... Então, você cresceu num ambiente que ouvia muita música, em todos os momentos? Muitos momentos, assim. Eu acho que isso é meio padrão, assim, mas almoçando, jantando, viajando no carro, acho que... Às vezes não. Você acha que é padrão, sempre, mas não sempre. Não era a televisão, nada contra a televisão, né? Mas era o rádio que estava sempre ligado em casa, então
acompanhando vários momentos da família. Tá vendo? Às vezes não é o padrão das pessoas. Sabe? Cada estrutura familiar, tem gente que não ouve música, ou só ouve música no jantar, ou às vezes jantar não é lugar de música, às vezes lava a louça ouvindo música, às vezes não, às vezes arruma a casa ouvindo música, né? Cada ambiente familiar pode ter uma relação diferente da música, né? E é interessante, porque seu pai consumia bastante música e é provável que isso tenha influenciado bastante o seu modo de ouvir música. Ele ouvia de tudo? Ouvia muita coisa, assim, mas o que ele mais ouvia, que eu mais gostava, era MPB mesmo. Mas ouvia The Carpenters, Beatles, são músicas internacionais um pouco mais, acho que pra ele, assim, da época dele, né? Então ele trazia pra gente ouvir também. Mas o que eu mais gostava era MPB mesmo. Então, acabei roubando todos os CDs dele. Acabou pegando tudo pra você. Sim. Ok. Você também fotografa música, shows, de uma forma muito inesperada, que é dentro da TV. Que é diferente de um palco normal. Então, a Nádia ela fotografa o Cultura Livre, que é um show. Só que é um show dentro de um estúdio. Então você tem iluminações. Por mais soturna que seja a luz, ela tá bem iluminada, porque precisa ser iluminada para TV. Como é fotografar nesse ambiente? Porque num show convencional, você tem lá palco e você tem público, normalmente. Então, palco, iluminação no palco, público, pouca iluminação no público ou nenhuma iluminação no público. Cultura Livre é um show onde tem câmeras que não é a sua, é a câmera da TV, porque no final das contas aquelas câmeras são que estão ali para a capital, que vai para o mundo, então você não pode ficar na frente de uma câmera. É pecado. É pecado. Você não pode parar na frente de uma câmera porque você precisa de uma foto, de uma coisa. Você tem que... Aquela estrutura tá ali, aquela estrutura você não pode profanar aquela estrutura indo pra frente, usando o seu pecado aí. Como é fazer essa fotografia de um show que é feito para a TV? É como você disse, assim, a prioridade, pelo menos, eu vejo assim, a prioridade é das câmeras que estão fazendo a filmagem. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu conheci o ambiente, que eu entrei na TV para fotografar Cultura Livre, né, e alguns outros programas de música, foi conhecer os câmeras, ficar mais próxima deles, para eu não atrapalhar, para eu entender meu limite. Para eles não te odiarem. Para eles não me odiarem. Para eles falarem, olha, pode ficar por aqui, fica à vontade. Ou, olha, agora não vai dar porque eu vou me mover para cá. Então, é meio que uma dança. Você também vira quase um dos câmeras ali. Então, você tem um certo limite, porque você realmente não pode entrar na cena, né? Mas é isso. Você coopera ali, você trabalha junto. Você usa flash? Jamais. Isso é mais que pecado. Eu não sei nem qual a palavra para isso. Não Só posso. para vocês entenderem, imagina, tá filmando e do nada vem uma explosão de luz que acaba muito rápido, mas vai dar uma piscada no meio do seu vídeo, né? Talvez isso não seja interessante. Não posso. Isso não pode ser feito. E como você sobrevive sem flash? É que é uma luz muito parecida, às vezes, com o show, né? E no show também não se deve usar flash, a não ser que, por exemplo, seja o último momento do show, e aí o artista vai agradecer o público, então é aquele momento de muita efusão, em que um flash não vai atrapalhar, e às vezes você até consegue ambientar melhor, mostrar parte do público, né? Que jamais, por causa da baixa luz, às vezes não é possível.
Então, a TV tem uma luz muito parecida. E a gente acaba não precisando mesmo. Tem uma luz muito mais controlada também. Ou Às talvez vezes, até melhor, né? às Mais vezes clara. melhor. Mais Mais clara. uniforme, né? Mais uniforme do que num Eles, palco, né? os músicos têm uma posição mais marcadinha, então eles não ficam se movimentando. Então, tem facilidades e dificuldades. Eu acho que a questão da luz é uma facilidade, realmente. Para a TV, Então você não sofre muito em configuração. não muito. Tem até momentos em que eles preferem uma luz bem intimista. O Cultura Livre mesmo tem uma iluminação mais intimista, mas nada que a gente não consiga fazer, assim, registrar. E qual que é mais difícil? Uma fotografia de um músico contido, tá ali, MPB introspectivo, só ele, o violão e a voz dele e a poesia da letra que ele escreveu que interessa. Ou um músico mais alegre e efusivo. Ah, com certeza é mais difícil fotografar um músico mais alegre, ou quando ele traz um grupo que dança junto, porque além de ter essa limitação, né, tem, nossa, um movimento para congelar. Às vezes a luz de show ela é muito mais forte do que a luz de TV, né? Às vezes tem aqueles moving lights, tem momentos em que você consegue congelar melhor. Na TV, às vezes, é mais difícil fazer isso, assim, pelo menos nessa luz, por exemplo, né, do Cultura Livre. Eu já fotografei dos programas em que tinha uma luz um pouco mais fácil de congelar, mas que também recebia rappers, né, pessoas que tinham muito mais movimento no palco, tinham um ataque assim na hora de cantar. A luz era muito mais iluminada por todo o palco. Sim, e às vezes era uma luz que imitava mais show mesmo, né, porque o programa pedia isso. Então, é mais difícil fotografar o artista que se movimenta mais e pegar, né, captar esse áudio assim do movimento. Então, o movimento é mais difícil para você do que o que tá paradinho. Sim. Mas como criar material no artista que tá parado? Aí você tem que variar muito os ângulos, né? Eu procuro fugir um pouco do que a câmera de vídeo está fazendo, porque senão a gente fica só reproduzindo como se fosse um frame, né? Então, eu procuro, né, fazer ângulos diferentes, pegar um momento em que ele, sei lá, na letra da música em que ele traz mais emoção, ou que ele fecha os olhos e procura, assim, né, trazer essa emoção para o palco. É possível, assim, porque mesmo tem micro expressões, né, dentro daquele show também. Para mim é mais fácil porque eu acho que condiz mais também com a personalidade, mas dá, é possível. Você diz que tem uma personalidade muito contida. Mas as suas fotos do Instagram, você me parece muito confortável. A Nádia faz foto em TV, mas também faz fotos autorretratos. Ou no autorretrato você tem que estar nele. Às vezes é uma coisa que você montou, que também não é um autorretrato, mas enfim, tem coisa que tá você ou você cria uma situação para tirar a foto. Como é essas duas Nádia? Eu acho Que tem a Nádia contida ali, que não quer fazer muito barulho, e a Nádia que se mostra de uma forma ou de várias formas diferentes. Eu acho que no autorretrato eu consigo atuar melhor diante de uma câmera, né? Porque, na verdade, o autorretrato não tem uma terceira pessoa ali, né? Claro que vai ver o resultado daquela foto, mas durante o processo eu me sinto mais livre para me expressar, né? Diante da câmera. Então, existe esse lado, sim. Mas no trabalho, quando eu estou fotografando algum artista, eu realmente detesto que me notem muito, assim, porque é como a gente estava falando, né? Por estar com uma câmera, tem muitas pessoas, então a pessoa me notar, ela tira a espontaneidade do que eu quero passar. Uhum. Agora, no autorretrato, eu me sinto livre. É um momento, assim, em que eu acho que estou mais experimentando mesmo. É quase um momento de meditação, um momento de... agora é comigo, é só para mim. Talvez eu mostre, talvez não, mas é um momento de criar para mim, assim.
E desses autorretratos, qual que foi uma ideia que você achou muito complicada de fazer e você fez e adorou o resultado? Olha, tem uma foto que eu fiz que até acabou virando a capa de um single depois. Foi um pouco despretensioso. Eu peguei um pedaço de um De cacto. qual banda? Vanguard. Vanguard, isso. Procurem Vanguard, colocar aí no YouTube, não, no Google. Vanguard com G, tá? Vanguard, coloca lá que você possivelmente, se clicar no Google Imagens, você vai ver essa foto que ela vai descrever agora. E não era esperado, assim, não foi encomendado por eles nem nada. Eu tava em casa, assim, eu peguei o pedaço de cacto e eu comecei a me fotografar usando ele de várias formas. E em um momento eu falei, vou colocar ele na boca, assim, porque eu vi o formato dele, parecia um formato de língua. E foi uma brincadeira, assim, e parecia que ia muito me machucar. Então eu falei, mas vamos com calma. E quando eu vi, não era tanto assim. Enfim, nessa brincadeira, eu acabei fazendo essa foto, que eu gostei muito do resultado. Que é uma foto do cacto, você tá com o cacto na boca, assim. Uhum. E é uma É foto bem fechadinha. bem fechada, é mais da boca mesmo. Não te machucou? Não, Não não. entrou nenhum espinho? Sim. Mas foi uma coisa, assim, completamente suportável, tá? Não sou maluca. E aí depois... Agora, todo dia ela se fura com o cacto. Fica uma dica, fita crepe depois pra tirar os espinhos, é maravilhoso. Mas, enfim, foi uma brincadeira. Muitas vezes começa com uma brincadeira, é um momento mesmo de descontração, de experimentar, sem pensar em resultados. Né? Essa experimentação é sem um objetivo específico, não um objetivo final. Tipo, estou fazendo essa foto para vender em tal lugar ou para usar. Mas é um objetivo específico de criação. Normalmente, tipo, sim. Estou fazendo para demonstrar como o coração bate, um exemplo. Aí você faz alguma coisa que tem a ver, que vai chegar nesse resultado de pensamento. Quando você está criando esses autorretratos, você faz esse raciocínio, quero mostrar que a água é essencial para a vida. E aí vou pensar em um retrato que diga isso. Esse é o seu processo? Ou vamos experimentar e... Se der alguma coisa, der. Se não der, eu arranjo um significado depois. Ou não arranjo significado, as pessoas que signifiquem o que eu tô fazendo. Muitas vezes o significado vem durante. Às vezes eu olho um objeto e eu penso no significado, nas formas, sei lá, na dureza ou na suavidade. E aí eu vou interagindo com aquilo e o significado vem surgindo. Mas às vezes vira uma série, né? Então os próximos que eu quero fazer nesse sentido já vêm com esse embasamento. Mas muitas vezes vem durante esse processo, né, da experimentação. E acontece também de ter uma encomenda, como você falou, né? Vamos falar sobre isso e a gente tentar trabalhar. Mas as que eu mais gosto vêm do processo mesmo. Sei lá, às vezes eu tô mais introspectiva e aí eu vejo um objeto, um elemento, alguma coisa e eu começo a ver um significado naquilo, dentro do que eu tô passando, interajo e vem uma foto que tá dentro daquilo que eu tava sentindo, sabe? Então, varia um pouco, mas o que eu mais gosto é de sentir a minha situação, o meu momento e conversar com as coisas que estão ao redor, ou pessoas, ou coisas. E... Produção, se quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. E quando esse processo ele acontece no mesmo momento, essa fotografia acontece no mesmo momento ou você vai cultivando essa ideia até chegar lá, né? Imagina assim, estou com vontade de fazer isso, faço agora, já nesse momento. Porque esse sentimento pode acabar amanhã. Ou você fica cultivando a ideia até culminar na fotografia. Eu acho que na maior parte das vezes vem no mesmo momento, assim. Eu tô passando um processo, eu vejo aquilo, quero fazer na hora e eu meio que vira um pouco obsessiva, assim. Quero fazer, vou fazer, estou fazendo. Não consigo pensar em outra coisa para fazer agora. Eu entro
naquele processo. Isso pode se arrastar, pode virar uma série, eu posso continuar vendo aquela ideia em outros lugares, mas quando eu embarco na ideia, eu vou o máximo que eu consigo naquele momento, assim. Porque, geralmente, eu acredito que o artista tem que ter pausas, momentos o tal do ócio criativo, né? E é nesse momento em que você está mais pronto para receber, para sentir, né? E fazer as coisas. Então, eu faço, é na hora, tem que ser ali. Vou trabalhar, porque senão vai fugir. E, às vezes, eu até falo, eu vou refazer essa foto melhor, com mais luz, ou mais técnica, ou um outro equipamento. Aí eu falo, não, não vou refazer. Ela tá ali, é aquilo. Porque aí seria a sua reinterpretação sobre uma foto que você fez. Nem sempre vai expressar exatamente. Ou às vezes até vai, mas aí o seu sentimento sobre ela já é diferente. E aí talvez não fique... Você não sinta... Mesmo que ela esteja boa, ou talvez até melhor do que a primeira, você fica com aquele sentimento de uma reprodução. Não é o que aconteceu naquele momento. Então, autorretratos é uma terapia. Pra mim é como uma terapia mesmo. É um mergulho, assim, é uma meditação, diria assim. Eu me concentro muito quando eu tô fazendo um autorretrato. Em vários momentos complicados, assim, eu melhorei muito fazendo um autorretrato, às vezes até outro tipo de foto, né? Mas falando em autorretrato, muitas vezes é isso. E como é se fotografar sozinha? Porque quando eu estou fotografando alguém, eu tenho essa outra pessoa que também vai ajudar no processo. Eu também não preciso pensar... Até preciso pensar por ela em algum momento, porque eu estou dirigindo, mas não necessariamente eu preciso fazer isso. Entorta mais 30% o braço, mais um ângulo de 30 graus. Você até em algum momento faz isso, mas não o tempo inteiro. No autorretrato, não. No autorretrato, a não sei que você também esteja sendo dirigida por alguém. Mas assim, se for um autorretrato puro, onde você coloca a câmera ali, vem pra cá e faz a cena acontecer, como é essa vida? Porque você tá atrás, você tem que pensar tecnicamente com a composição, e tá na frente também pensar na atuação. Você tem duas coisas para se julgar ali. Acho que a parte da atuação é mais difícil, assim. Antes era mais difícil porque não tinha como a gente vê, né, a foto. Hoje a gente pode usar um aplicativo e já ver a foto como ela tá saindo, como se fosse Mas antes não, eu tirava uma foto para ter uma base e a partir daquela foto eu ia tentando me movimentar para chegar, né? Mas é isso, é muito mais posado, né? É muito mais estático do que como eu ajo fotografando terceiros, que eu gosto mais do movimento. Quando eu faço autorretrato, eu acho que é um pouco mais estático. Às vezes tem um movimento, mas muito pensado, porque eu sei o lado que eu quero sair na foto, eu sei a forma como o corpo vai sair. Então, eu acho que é isso. Eu me dirijo a partir de uma primeira foto, aí eu consigo ir movimentando o corpo e chegando. Estou pensando nisso um pouco agora também. Olha, o bom do podcast é isso. Porque você aí volta para a questão de você ter a própria autonomia, né? Tipo, vou fazer essa pose, não tá como eu gostei, vou fazer do jeito que eu quero. Acho que traz essa facilidade de você não precisar dirigir a pessoa. Apesar de você não estar se vendo, você consegue... Acho que entra tanto na questão de você ter o controle e de você sentir o que você está fazendo, que são duas coisas que você mais tem, né? De tudo que você falou, de sentir ali o momento que você gosta de captar, das pessoas em shows, dos autorretratos, e por ter esse lado mais introspectivo, você também ter esse conforto de tipo, sou eu e eu, então vou fazer até chegar no resultado que eu quero. Acho que talvez seja um pouco confortável para criar mais coisas. Sim. Eu acho que quando eu dirijo alguém, a maior dificuldade que eu tenho é a pessoa não está muito confortável ainda. Eu tenho que deixar ela confortável. E essa barreira não existe mesmo. E às vezes, quando a gente é introspectiva, a gente fala, tipo, eu sei que a pessoa não está confortável e se eu estivesse ali, eu não estaria. Então, às vezes,
Sim, é Deixa um a gente espelho, né? desconfortável também. Como eu vou falar pra essa pessoa? Faz assim, não tá do jeito que eu quero ainda. Então, são dificuldades diferentes, né? O autorretrato tem muita essa coisa de sentir. Sim. Mas isso não te dá uma neura de 2 julgamentos? No autorretrato? De ser julgada como fotógrafa e como... É isso mesmo. De você estar da parte da fotografia e da parte de atuação. Porque quando você só clica, você está só se julgando pelo seu clique. Quando você só está atuando, você só se julga. Eu não estou nem falando do julgamento das outras pessoas. Estou falando do próprio julgamento de olhar aquilo e achar bom ou ruim. Ou achar que atingiu ou não atingiu. É que eu acho que essas fotos, elas, como não têm um objetivo, eu acho que são as que eu menos ligo, assim, até pra minha própria crítica. Sabe aquela coisa assim? Não, eu vou tirar uma foto sua, se você não gostar, a gente não usa. Eu penso assim comigo mesma também, sabe? E aí eu falo, boa parte dessas preocupações eu deixo mesmo pra lá. É um momento, assim, que eu não ligo mesmo, assim, pra... Pode ser esquisito, às vezes eu quero esquisito. Né, o que é esquisito pra, sei lá, pra uma composição ou pra uma luz, às vezes... E eu quero esquisito mesmo, sabe? É hora de liberar total, assim. De deixar fluir a foto e entendendo ali na hora, assim. Esse tipo de processo que você faz, ele precisa existir pro mundo ou ele pode acontecer ali e morrer ali? Pode acontecer e morrer ali. Entenda. Mas eu tenho... Um exemplo de um cara que escreve poesia. Às vezes ele escreve e não vai pro mundo. O que é ir pro mundo? Escrever e mostrar pra alguém. Ele escreve e rasga porque ele não gostou. Achou que não valeu. Ele rasga e aquela poesia nunca existiu. Vamos dizer assim, né? Ela não existiu porque talvez para existir ele tem que mostrar para alguém, ou ele não sabe, ele não existe para o mundo, ele existe só para aquele ser que rasgou e mandou embora. Esse autorretrato, ele sempre, no seu caso, ele acaba existindo ou ele acontece e você se sente satisfeita, mas não chegou no momento de vou mostrar para as pessoas, não, tá bom, fiz aqui, legal, exclui, acabou. Excluir, não. Tem coisas que eu guardo mais Guardar pra mim, olhar assim. depois. E até porque, às vezes, você guarda uma coisa e depois de meses, aquilo, nossa, te traz uma outra ideia, né? Mas nem tudo eu mostro, assim. A ideia é mostrar, porque eu quero me expressar, mas tem coisas que eu guardo até um tempo certo, que eu publico só muito tempo depois. Acho que tem esse processo, assim. Eu tô tentando lembrar, assim, algumas que eu guardei só pra mim mesma. Eu falei, isso aqui é só mesmo. Mas até o guardar só pra você mesmo, você tá esperando que um dia aquilo... Porque isso acontece. Às vezes, a foto de hoje, daqui a um ano, você olha e fala, nossa, que foto legal. E do mesmo jeito pode acontecer o contrário. Você olhar e falar, nossa, na época eu achei incrível, hoje é bem ruim. Isso é bem normal acontecer. Mas tem umas que você escreve, você faz, clica e... deixa pra lá. Vou excluir. Não é muito comum com você. Não, geralmente, nos processos, eu gosto de mostrar, assim. Tem uma coisa ou outra, porque às vezes tem elementos na foto que você não quer que as outras pessoas vejam, porque vai gerar um julgamento que, especialmente com redes sociais, não faz nenhum sentido, né? Às vezes não tem nada a ver com as pessoas que estão ali. Enfim, você não quer expor para qualquer pessoa, às vezes você quer expor só para amigos. Então, acho que tem isso, assim, a gente seleciona conforme o que aquela foto para você fala. E às vezes você não quer falar a mesma coisa para outras pessoas, né? Então, nem tudo eu coloco. Tem coisas que ficam mais pra mim, ou entre amigos, ou só pra mim mesmo. Mas varia muito, assim. Não é contínuo, né? Não é uma regra. E saindo um pouco do autorretrato, você também faz fotografia na TV. E não só de show. Faz de programas.
Como é fotografar programas? Porque, de novo, a gente tem câmeras. A parte principal do programa é ele ser transmitido via câmeras e tudo mais. A gente, como fotógrafo, não tá ali para ser o principal naquele momento. Talvez para depois, para uma matéria, para um post que vai sair, seja importante. Mas naquele momento, aquele espetáculo tem que funcionar ali sem a gente atrapalhar. Como é fotografar programas? É bem isso mesmo, assim, de não atrapalhar. Então, enquanto está acontecendo, por exemplo, uma entrevista, eu preciso conseguir um clique no momento em que a pessoa ou ficou mais neutra e sorriu, para poder ilustrar aquele momento, né, para um jornal. Eu consigo algumas coisas posadas, eventualmente. O tempo, às vezes, é muito curto, então eu preciso garantir durante, porque às vezes não consigo a posada. Então, é um processo, assim, de tentar o melhor clique. É o estilo, né? Como se fosse o estilo do cinema. Tá rolando ali, você tem que pegar. Então, eu acho que é mais isso. E tem sido muito solicitado agora, porque o frame, por melhor que seja, às vezes para um jornal, para um livro, né, para uma revista, não vai funcionar, não vai ter como imprimir numa qualidade. Ou conseguirem um frame realmente bom daquele momento. Sem nenhum borrado e tudo mais. Ou dos bastidores, né? Que às vezes o bastidor é que vai para um jornal e tal. Sim. Atualmente, você fotografa o que na TV? Eu fotografo Roda Viva. Eu acho que esse é o principal que eu faço fora dos musicais, né? Sim. Porque nos musicais é o Cultura Livre, tem Fotografa Brasil Jazz Sinfônica e, eventualmente, algum especial, né? Que aconteça gravações de clipes da TV Cultura ou especiais. O Jazz Sinfônica é muito cara de palco mesmo, né? É o que é num teatro. Sim, sim. Esse é um show mesmo. É um show mesmo, então é mais... Mas tem algumas entrevistas também que eu registro, né? Dos convidados, né? Da Jazz Sinfônica. Sim, São mais esses bastidores, assim. Mas no Roda Viva ali, o Roda Viva, ele tem... no final do programa, você sente para onde foi o clima do programa, né? Porque ele pode ser mais tenso, ele pode ser menos tenso, ele pode ser mais... as pessoas podem lidar melhor com as perguntas dos jornalistas e tudo mais, ou dos influenciadores que estão ali naquele momento. Como é a cabeça do fotógrafo? Ele tem que registrar o quê? Se o clima do programa foi tenso, ele tem que registrar essa tensão do programa ou não, sabe? Sim. Tipo, tudo foi você sente o clima pesadaço no programa, porque acontece. Tem lá X jornalistas, 5 jornalistas, um exemplo, e tem uma pessoa sendo sabatinada. Às vezes as perguntas não vão ser suaves. Às vezes vai ficar tomando porrada o tempo inteiro e para ele mostrar a opinião dele. Você, como fotógrafa, tem que fotografar o quê? No caso do Roda Viva, eu só tenho liberdade no começo do programa, para entrar mesmo, fazer a foto dentro do estúdio. Mas, eventualmente, eu consigo, nos intervalos, pegar alguma gesticulação do convidado, né? Eu não... Na verdade, eu faço um registro um pouco mais aberto, né? Eu não pego tanto essas nuances, porque eu não me encaixo tanto como uma fotojornalista. Então, eu acredito que o fotojornalista ele tenha já esse viés, né, de eventualmente interpretar ou trazer movimentos do entrevistado que, sabe, mostrem desconfiança, desconforto, expressões um pouco mais fortes, assim. Então, acho que isso seria um pouco mais de um fotojornalista. Eu faço um registro o mais claro que eu posso das pessoas que estavam presentes e tudo, mas eu não me encaixo tanto nesse fotojornalismo, que eu acho fenomenal, inclusive. Já tive colegas juntos fotografando Roda Viva, cujo trabalho, assim, eu acho incrível, por trazerem esse lado, assim.
que é arriscado também para um fotógrafo. Eventualmente você vai vender para uma publicação, as outras não vão querer. Então, no meu caso, como eu também tenho vínculo, né, para fotografar o programa com a própria fundação, eu faço uma coisa mais aberta. Então, você não faz ali no meio da conversa, é sempre nos intervalos onde você consegue fotografar, talvez até pedir, olha pra mim, faz assim. Sim. Fica um negócio muito mais... você tá documentando aquele dia, não necessariamente o que tá rolando no programa. Uhum. Que aí daria mais para um fotojornalista trabalhar em cima, né? Sim, que seria um prato cheio, assim, para quem... Eu, às vezes, consigo pegar nos bastidores, né? Porque fica mais confortável para mim mostrar essa interação entre eles, mas não do estúdio em si. É um estúdio um pouco peculiar. Como ele tem aquele formato, as câmeras ficam muito distantes, não tem nenhuma câmera dentro mesmo. Então, qualquer pessoa andando por ali faz muito barulho. Então, realmente, não dá para ficar durante, né? Mas no final, Aquela quando... que anda e cai o negócio. Tá! Todo Nem mundo. fale sobre isso. Nunca aconteceu comigo. Até hoje. Não aconteceu ainda. Eu passei uma vez na frente de uma câmera Quase durante te uma mataram. gravação. Nossa. Não era ao vivo, então menos mal, mas... Uau. Aquela que passa fica assim. Eu tô na frente da Para câmera. na frente ainda da câmera. Uma Fica vez assim com a câmera, né? Configurando a câmera aqui. mostrando. Mas é isso, assim... O Roda Viva, eu acho até um laboratório para mim, porque é a maior experiência que eu tenho dentro do fotojornalismo. Então, eventualmente, me questiono sobre isso. Sobre mostrar ou não umas expressões, fazer uma leitura ou não. Né? Porque, às vezes, o convidado está no olho do furacão. Né? Está dentro de todas as notícias do momento, que é um programa que procura isso. Né? E eu falo, será que eu devo? Então, é uma coisa que eu tenho me questionado mais. Mas ainda não cheguei nesse ponto, assim. Talvez se eu chegando nesse ponto, seja uma foto que eu não consiga entregar lá ainda, mas eu posso guardar pra mim. Brincadeira. E você também faz vídeo. Sim, eu tenho feito um pouco mais, assim, recentemente, em estúdios de música, alguns teasers também, com artistas de outras áreas, artistas Clipes. visuais, clipes. E como é enxergar o mundo em movimento? Nossa, é bem mais difícil, assim. Quando eu comecei, eu filmava absolutamente tudo. Fazia takes longuíssimos. Eu tinha essa dificuldade, porque eu vou perder alguma coisa, assim. E aí, com o tempo, fui entendendo que você recorta na sua cabeça antes mesmo de filmar, né? Pra facilitar na montagem e tudo. Foi difícil, assim, sair da fotografia, começar a filmar e entender uma sequência mesmo, uma história contada dentro de um trecho para depois montar, né? Então, é uma coisa meio nova ainda para mim. Eu atuo nessa área, assim, com muita ajuda, né? Edito sempre junto dos artistas e tal. Mas é legal, eu tenho gostado, sim. Qual que é a diferença para você da edição de uma fotografia e de um vídeo? Você é da edição da fotografia? Eu edito fotografia e edito vídeo também. Mas você é da edição da fotografia? Tipo, você tira a foto e tem que editar? Ou o que você fotografa ali já tá bom e eu já tô satisfeita? Ou você precisa fazer um tratamento? Porque tem muita gente que só se sente satisfeita da foto depois do tratamento. Tem gente que já clicou, pô, tá legal, talvez vá pro tratamento só pra dar um grau ali, tirar um pouquinho ali e já tá bom. E tem gente que clica, tá ótimo. A fotografia já vai pro mundo. Você é de qual dessas pessoas? Eu gosto de fazer um tratamento na foto, de brilho e contraste, assim. Mas não é uma coisa muito... Como eu tenho uma dinâmica, assim, hoje de trabalho, que eu preciso entregar um pouco rápido, eu aprendi também a gente tentar configurar para sair a foto o melhor possível, caso eu tenha que entregar na hora mesmo, que acontece muito. Mas quando eu não tenho que entregar na hora, ou quando eu vou postar ou colocar nos meus portfólios, chegando em casa já aquela seleção que eu vou postar, eu
Gosto de ver bem, tratar, deixar sei lá, uma sequência de fotos, fazer um tratamento mais fino, assim. Mas não sou a louca da edição, assim, tipo, daqueles presets, que eu acho maravilhoso, inclusive, mas eu gosto mais de mexer em brilho e contraste e deixar a foto mais natural, assim. Então, da edição de vídeo, qual que é a diferença entre editar um vídeo e tratar uma fotografia? Pra você. A edição do vídeo... Eu gostaria muito, por exemplo, de saber filmar melhor em plano sequência. Porque eu acho muito legal você já ter uma coisa pronta. Eu acho que a edição de vídeo tem muito mais a ver com ritmo, né? Uhum. Então, para mim, só faz sentido quando tem música ou quando tem uma coisa sendo dita. Então, eu penso mais em ritmo quando eu penso em vídeo. Não é nem tanto, assim, de também trabalhar cor, essas coisas. Trabalho, mas o principal para mim de um vídeo é o ritmo. Com música ou sem música? Mesmo sem música, assim, existe existe uma timing. cadência. Na edição, né? Uhum. Legal. E para finalizar, as suas fotografias de autorretrato são são totalmente artísticas. E a sua fotografia de TV também são? Eu procuro conseguir fotos mais artísticas, assim, possível, assim, que não... Mas eu acho que tem mais a ver com a expressão do artista que eu estou fotografando. Eu gosto mais de congelar o momento máximo, assim. Mas às vezes eu procuro fazer algo diferente. Eu uso um filtro meio analógico, que vai pegar um vidrinho redondo, colocar algo na frente para fazer... Mas não com aqueles prismas, né? Que eu acho legal também o prisma, mas é uma coisa... Eu quero uma coisa, assim, que seja diferente, assim. Então, às vezes eu coloco um gel na frente da lente. Eu procuro fazer algumas coisas diferentes, mas são mais para mim mesmo, porque na TV mesmo, eles acabam não usando tanto esse tipo de foto. Uhum. Então, eu diria que sim, mas eu preciso fazer os dois. Eu preciso fazer uma coisa um pouco mais quadradinha e também buscar uma coisa mais artística. Legal. E quais são suas redes sociais? No Instagram, eu tô como Nadia Coach. Que tá aqui no título do vídeo, né? O nome dela. É isso. E no Facebook também, Nadia Coach. Legal. E se quiserem te acompanhar, tem a rede social e lá você posta tanto seus autorretratos quanto a sua parte que você fotografa na TV. Uhum. Também. E também, se acompanharem esses programas de TV, vai estar lá, volta e meia, a sua foto. Sim, algumas páginas. Os Instagrams da emissora ou desse programa vai estar lá, né? Sim, de apresentadores. Sim. Nas páginas eles costumam postar. Estará lá a foto dela e vai estar lá acreditada. Eles acreditam você? Sim. Ou eles costumam... Olha, que tem lugar que acredita, tem lugar que... Tipo... Eu tenho pontuado bastante sobre isso, né? Que é uma coisa que não é convencionada, assim, entre todas as mídias, né? Então, às vezes, por exemplo, onde eu trabalho eles colocam, mas quando eles repassam para terceiros, às vezes eles não colocam. Mas eu faço questão de ir lá e pontuar e perguntar se é possível. Porque é uma coisa que tem que virar comum, normal, sim. Assim, porque... Não é um favor, é um direito, né? Sim. Então, a gente tem que ficar pontuando isso o tempo inteiro. Às vezes, a gente passa um pouco por chato, mas um dia, muitas pessoas com quem eu trabalho já normalizaram. Achavam chato no começo, agora já é normal. Acham normal. Mas é isso, gente. Essa foi a Nádia. Tá? Acompanhe elas nas redes sociais. Acompanhe o Canon College também nas redes sociais. Para você que quer aprender fotografia. Tem os nossos cursos e os nossos cursos de vídeo também. Não tem curso de autorretrato, mas tem o curso básico para você saber mexer no ISO diafragma obturador. Isso já vai fazer uma diferença.
para vocês, tá? Acompanhe os outros podcasts que tem aqui, tem um monte de nome aí. Então, vai na playlist, você vai ter horas, né? Lavando louça, indo pro trabalho, ouvindo podcast. É o que não vai te faltar. Tem tanto no Spotify quanto no Deezer, no YouTube e só. Acho que tá bom, não tá bom? Acho que sim. Mara. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Nádia. Obrigada. E até a próxima.